Cadê o povo? 8h10. Ó, na semana passada, na última aula, eu acabei administração pública? Não, né? Eu falei de administração pública direta e indireta. Como é que é? Ah, tá. Então, bora hoje. Vamos lá? Olha só. Hoje vamos falar de administração pública direta e indireta, tá? Mas eu quero aprofundar um pouco mais e quero também trazer algumas emendas aí que estão revolucionando. Antes de tudo, eu quero que vocês fiquem bem ligados em todas as notícias que estão saindo por aí, tá? Sobre constitucional. Porque tem muita gente falando de constitucional e não aplica constitucional, tá? E eu fiquei muito triste com uma notícia que eu tive ontem à noite, hoje de manhã foi confirmado. Rasgaram a Constituição Federal no que tange às eleições do Senado, tá? Não haverá mais eleição do Senado, tá? Através do Instituto do Sufrágio, haverá uma indicação política. Doutor Fávaro está daqui a pouco tomando posse da nossa vaga do Senado. Isso é revoltante porque foi apenas uma indicação do Toffoli. Então, isso não existe na Constituição Federal, tá? Só existe na troca de favor. E vocês vão ouvir isso durante o dia de hoje, e eu quero deixar bem claro para vocês: isso não existe. Rasgaram o sufrágio, tá? E o povo está tão bitolado no corona que nem sabe do que está acontecendo. Não haverá mais eleição do Senado no Mato Grosso. E, mais uma vez, o Fávaro vai entrar. E a gente entra junto, né? Isso é só um desabafo. Mas bora lá, galera. A administração pública direta, ela está intimamente ligada aos entes políticos. Então, vamos lá. Quando eu falo entes políticos, professora, eu estou falando de entes federados? Estão. Mas quando eu falo na execução desse serviço, ele muda de nomenclatura. Então, em vez de ente federado, eu tenho um ente político, ok? Esse ente federado, esse ente político, está lá intimamente ligado no artigo 18 da Constituição Federal, aonde diz o quê? O que eu devo fazer como administração direta. Então, a administração direta, ela diz o quê? Galera, vamos lá. Eu tenho que fazer o meu serviço. Eu tenho que pegar o artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, e tenho que passar isso para a minha população. Mas como passar isso? Passar isso de uma forma que todos da população recebam. Então, vamos com calma. Vou lá no chat. Administração pública direta, ela está intimamente ligada a entes políticos. E os entes políticos, quem são esses entes políticos? União, estados e municípios. Beleza? A União, estados e municípios. O DF, ele é elemento atípico, porque ele tem uma função estatal e municipal. Então, ele faz via dos dois, mas ele só recebe uma verba, beleza? Então, vamos lá. Quando eu estou falando do artigo 18 e o artigo 37, eu não tenho entes federativos, eu tenho entes políticos. E isso cai na prova igual água, tá? Caiu na prova da ordem isso. Então, fica ligado.
Os entes federados, tá? Eles passam a ser entes políticos. E entes políticos, eles ganham algumas prerrogativas. Quais são? A autonomia. Aí tem a diferença de autonomia e autorização, beleza? Eu ganho autonomia e eu ganho autorização. Aí, segura para mim aí, ó. Essa autonomia eu ganho para quê? Para quando eu pego o financeiro da pasta, eu distribua de acordo com o meu território. Então, a administração pública direta, ela faz assim, ó, você vai fazer do meu jeito. Eu, União, vou escrever do jeito que eu quero e você vai aplicar. Como que é isso? Vou dar isso um exemplo bem na prática, tá? A autonomia em relação ao SUS, beleza? Vamos lá. Cada ente político recebe um dinheiro da pasta da saúde, ok? Então, quem é que emite esse dinheiro da pasta da saúde? O Ministério. Estou colocando lá no chat. O Ministério é a administração pública direta, beleza? E aí ele vai distribuir o dinheiro para os entes políticos. Quando chega o dinheiro aqui, o governo é um ente político, beleza? Então, o governo, ele vai distribuir a administração pública direta. Ele vai distribuir de acordo com a necessidade dele. Sim ou não? Beleza. A saúde não tem um gap de previdência social? Por quê? Se eu não tenho saúde, eu fico doente. Se eu fico doente, eu posso ter o quê? Um auxílio-doença de previdência social. E aí, o que acontece? O INSS é o quê? Uma autarquia. E a autarquia é o quê? A administração pública indireta. Eu estou dando só o caminho. Como que é esse caminho, tá? Então, eu tenho a administração pública direta, tá? Que está intimamente ligado ao chefe do Poder Executivo, beleza? E esse chefe do Poder Executivo, ele distribui. Só que ele não consegue estar em todos os lugares. Então, ele começa a ter o quê? As autarquias, as fundações. Eu lembro que na última aula a gente começou a falar disso, de autarquia, fundação, o que entra, o que sai. Lembram disso? E a gente vai passar isso hoje, porque é bem complexo. Beleza? Então, vamos lá. A administração pública direta são entes políticos, ok? Que ganham autonomia e ganham autorização. Autorização para quê? E aí, essa autonomia e essa autorização está intimamente ligado a quê? A pasta financeira, ok? A pasta financeira. Titia ganha o dinheiro e eu vou ter que escoar esse dinheiro de acordo com o que eu quero. Galerinha, agora presta atenção. Via de regra é assim. Agora eu tenho exceção. As exceções estão aonde? No estado de calamidade, no estado de defesa, no estado de sítio. Por quê? Quando eu declaro esses estados, suspende a autonomia. Os estados passam a não ter mais autonomia. E todo mundo fica ligado a quem? A União. Então, vamos entender isso direitinho. Isso aconteceu agora, aqui, pertinho da gente. Tá bom? Vamos lá. Várzea Grande, ó, Bolsonaro decretou calamidade. Ó, quando ele decreta calamidade lá, o que acontece? Todo o território brasileiro, ele está ligado a quem? Ao Bolsonaro, à União. E aí, toda a autonomia e toda a autorização faz o quê? Desligar o microfone, né? E aí, o que acontece? A senhora fica aí, pelo amor de Deus, tá? Não vai embora, não. Aí, o que
acontece? Todo mundo está ligado a quem? A União, tá? Aí, o que acontece? O prefeitura de Várzea Grande falou o quê? Não, eu tenho autonomia. Então, eu, como Várzea Grande, vou pegar e vou liberar o comércio. A justiça foi lá e falou o quê? Não pode. Você não tem autonomia, porque todo mundo está ligado a quem? A União, ok? Lembra que o Bolsonaro, ele dá algumas entrevistas dizendo que eu fico muito chateado com os entes políticos que estão fechando as rodovias que estão por aí. Por quê? Eles não têm autorização. Aí, anteontem, o Marco Aurélio, tá, junto com a cúpula do STF, fez o quê? Suspende isso e dá autonomia e autorização a todos os entes. Ou seja, o que acontece? A partir daquele julgado do STF, todos os entes políticos, eles passam a ter autonomia. O que isso quer dizer? Que Emanuel Pinheiro, Mauro Mendes, Várzea Grande, todos eles podem fazer o quê? Podem tratar a calamidade de acordo com o seu entendimento. Então, em via de regra, eu tenho autonomia e autorização. Quando eu tenho calamidade, defesa, sítio, eu não tenho. Isso tudo é suspenso. Beleza? Vamos lá. Artigo 18 vem dizendo da administração pública direta, tá? E aí eu tenho que dividir isso nas competências. Que competências são essas? A União possui duas competências. Estou escrevendo aqui no chat, ok? A exclusiva, ok? E a privativa. E a privativa. Vamos lá. A exclusiva, só a União pode fazer. Então, eu vou fazer um link. A exclusiva, junto com a administração pública direta, ok? Então, a exclusiva é a União. Só a União faz a administração pública direta, ok? Então, um gapzinho. Exclusiva, somente a União. Somente. Então, vamos lá. Quem é que cuida da moeda? Só a União. Moeda. Quem é que... Artigo 21, tá? Aí eu já estou lá no artigo 21, que é a competência exclusiva da União. Quem é que cuida das relações internacionais? Vou botar aqui, ó. Relações internacionais. Só a União. Então, é exclusivo. Só a União faz. Então, quando eu tenho exclusivo, eu tenho administração pública direta. Beleza? Aí, vamos lá. Quando eu saio dessa administração pública direta, eu tenho o quê? Eu tenho a indireta, ok? E a indireta são braços da Constituição aonde eu tenho que chegar na população. Então, vamos dar um exemplo. O Ministério do Transporte. Está lá no chat. Ministério do Transporte. O Ministério do Transporte está onde? Na União. Beleza? Se ele está na União, ele é a administração pública direta. Beleza? Se ele é a administração pública direta, ele tem competência de quem? Da União. Beleza? Ok. Ele recebe o dinheiro da pasta do transporte. Ok? E como que ele faz para escoar esse dinheiro? Como que ele faz? Ele vai ter que ter a administração pública, o quê? Indireta. Através de quê? Das autarquias. Então, vamos lá. Qual é a autarquia que representa o Ministério dos Transportes aqui no Mato Grosso? Detran. O Detran é uma autarquia, tá? Aonde ele cuida do quê? Do dinheiro que vem do transporte e também faz o quê? Faz
que tem... O Lucilo aqui falando alguma coisa. E aí faz com que o quê? Esse dinheiro, ele escoe dentro do transporte. Então, vamos lá. Na administração pública indireta, nós temos as autarquias, tá? Aí eu tenho o artigo 37. Alguém falou? Não. Oi? Quem está com o microfone aberto? Será que é tu? Eu cancelo? Peraí. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu... Ah, já vi aqui. Isso. Tá. Agora ficou Beleza. até bom o áudio. Quê? Agora ficou até bom o áudio. Ah, bom dia para a senhora também. Bom dia, meu amor. Bora. Aí eu tenho a administração pública indireta. Eu já estou indo para onde? Lá para o 37, beleza? Lá para o 37, aí eu tenho as autarquias. Vou trabalhar uma por uma, ok? A autarquia, ela é uma instituição pública. Então, eu vou colocar aqui, ó, todas as características delas. De direito público, ok? E ela tem uma administração, ou que? Estatutária. Ou seja, só entra no Detran com concurso ou indicação política, tá? Essa indicação política, ela é muito questionada. Por quê? Porque isso não está previsto, tá? Na Constituição. Então, a gente tem que ficar bem atento a que as coisas que vêm dentro do nosso cotidiano e que não está escrito, beleza? Então, a autarquia, aí a gente cria aí uns gapzinhos para a gente poder entender. A autarquia de direito público, ela é estatutária, ela só recebe dinheiro de quem? Só recebe dinheiro público, beleza? E só sai, ou ela presta, ela executa serviço o quê? Público, ok? A prestação de serviço dela é pública, ok? Então, a autarquia, ela tem que ser 100% pública. Outra autarquia, INSS, ela recebe o quê? Dinheiro do Ministério, tá? Então, ela é pública. Quando ela é pública, ela tem direito público, personalidade de direito público, ok? E ele também, o INSS, presta serviço público, ok? Então, vamos lá. Presta serviço público. Então, a autarquia, característica da autarquia, 100% público, ok? Beleza? Ela está baseada na supremacia, princípio da supremacia do interesse público, tá? E eu até quero que vocês leiam bastante sobre esse princípio, tá? É um princípio pouco falado, no entanto, cobra-se muito nas provas, principalmente, tá? Principalmente em direito civil. Vai se cobrar muito isso. Há um conflito nesse princípio aí. Beleza? Lembrando, indo para adiante, nós temos quem? As fundações. As fundações é o quê? É uma parceria público-privado.
O que é parceria público-privado? Eu posso receber dinheiro da onde? Do público e do privado. Então, a gente tem que focar que as características da administração pública indireta, eu estou intimamente ligada aonde? Dinheiro. Dinheiro, tá? Então, vamos lá. Um exemplo da Fundação Educacional Bradesco, ok? Se ela é uma Fundação Educacional Bradesco, ela recebe dinheiro da onde? Recebe dinheiro público, ok? Da onde? Do Ministério Público, do Ministério da Educação, ok? E recebe dinheiro da onde? Do Bradesco, do banco, ok? Só que aí tem uma característica, é uma parceria público-privado, beleza? Beleza. A educação que é prestado o serviço dentro dessa fundação, ela tem que ser pública. Então, a execução do serviço é o quê? Pública, tá? Então, entra dinheiro público e privado e sai execução de serviço público, ok? Olha já a diferença da autarquia. A autarquia entra só público. A fundação entra público e privado. Sim ou não? Até aí, beleza? Coloca no chat para mim se tá tudo bem. Porque aí eu posso ir continuando. Tá tudo bem? Ok. Kleber, tá tudo bem. O bigodinho, Renato, tudo bem? Flávia, tudo bem? A minha garrafa de hoje, gente, ó. Unicórnio. Estou no mundo dos unicórnios. Beleza, vamos lá. Aí, olha só, depois, é isso aí, né, Flávia? Depois da fundação, eu tenho empresa pública, tá? Acho que eu escrevi empresa errado. Empresa, Ave Maria, empresa pública. A empresa pública, ela é o quê? Uma parceria público-privado, tá? E aí entra o quê? Entra recurso financeiro do quê? Do público e do privado. E sai execução de serviço privado. Exemplo de empresa pública. Caixa Econômica. Beleza? Ela cobra as taxas. Ela cobra as coisas. Então, a fonte do recurso define a característica do órgão. Beleza. Mas não é órgão, tá? A administração pública indireta, ela é como se fosse uma terceirização. A direta, a gente pode dizer que é órgão, beleza? Mas a indireta é como se fosse uma empresa terceirizada. Eu não consigo chegar com o serviço diretamente lá, naquela população, e daí, então, o que eu faço? Eu terceirizo, tá? E aí eu terceirizo, aí eu tenho vários escalonamentos de terceirização. Então, quando entra financeiro, o quê? Entra financeiro pelo público e privado. A Caixa Econômica, beleza? Só que quando sai o quê? Sai serviço privado, beleza? Qual é o outro, a outra função aí? Empresa pública, aí eu tenho o que mais? Qual é a outra exemplo aí? Vamos lá. Eu posso dizer que uma empresa de economia mista é uma empresa pública? Não. Olha a confusão. Empresa de economia mista e empresa pública. O que a gente consegue aí, tá? A empresa pública, ela tem um cunho percentual maior público. Então, a Caixa Econômica, ela não vai entrar na via de bolsa de valores. Olha só o gapzinho.
A empresa pública entra dinheiro público e privado e sai privado. A empresa de economia mista, eu entro para fazer o quê? Bolsa de valores. Então, vamos lá. Petrobras, empresa, vou colocar aqui, ó, empresa de economia mista, administração pública indireta, ok? Ela entra o quê? Público com acionistas, isso mesmo. Ela entra público e privado, beleza? Até aí, igual a empresa pública. Só que o que acontece? Pode entrar o cidadão, ok? Então, quando entra o cidadão, entra público, privado e o cidadão. E aí, o que acontece? Distribui para terceiros. Então, eu tenho 3 aí. Tenho 3 donos. Eu tenho o público, o privado e o cidadão, tá? Vamos lá. Petrobras é desse jeito, ok? BBB, Banco do Brasil, é desse jeito também. E aí, confunde o quê? A Vale do Rio Doce também é assim. São autarquias, mas de economia mista, diferente da empresa pública, ok? Vamos lá. A empresa pública são o quê? São aquelas que eu tenho só 2, o público e o privado. Então, vou colocar aqui a Embraer. A Embraer não tem ação. O que mais? Os Correios. O Correio, ela é uma concessão, mas essa concessão está dentro de uma empresa pública. Não é mista. Eu não tenho ação do Correio, tá? Eu não consigo comprar ação do Correio. Só que o Correio entra o quê? Público e privado, ok? E sai o quê? Só execução de serviço privado. Deu para entender? Essa diferença é a mais fácil quando a gente entende desse jeito. Lembra lá, entrou em capital de ações, economia mista, beleza? E não entrou em capital de ações, só empresa pública, ok? Isso aí é legal para a gente diferenciar, porque, olha, existem livros sobre isso. Existem artigos sobre isso, que você vai ler, e vai chegar nessa mesma conclusão. É assim que eu estudo para concurso, tá? E super dá certo. Então, deu para pegar esse gap? Sim ou não? Eu fico preocupada porque são muito parecidos, muito parecidos, tá? E aí a gente precisa diferenciar. Sim, Kleber, sim. Beleza. O restante tá tranquilo? Eu posso seguir? Que eu agora venho tenso. Beleza, então. Leandro, Flavinha, ok. Então, vamos lá. Renatinha também tá tranquilo, né? Beleza, então. Vamos lá. Eu tenho até agora 3 autarquias, tá? Eu tenho até agora 3 administrações públicas indiretas. Quais são? A autarquia, 100% pública. A empresa pública, eu tenho 2 aí. Quem são? O público e o privado. E a empresa de economia mista, quem são? O público e o privado e a bolsa de valores, que entra quem? O cidadão, tá? Segura. Próximo. Quem é o próximo? Associações. Essas associações, elas brigaram e entraram. Por que elas entraram? Porque elas também têm cunho público, tá? Então, muitas das vezes era um desvio financeiro. E aí começaram a falar o quê? Ó, eu preciso ter registro, regulamentação disso. Aonde que entra essa associação? Então, a associação é a administração público indireta. Ai, meu Deus, me perdi aqui. A administração pública indireta. E a associação, ela tem um cunho de economia mista. Por quê? Entra dinheiro público
Entra dinheiro privado e se a sociedade quiser, ela participa. Sim ou não? Participa. Então, o que acontece? Eu tenho 3 entes aí. Entra 3. E sai o quê? Muitas das vezes, a associação só sai de execução de serviço o quê? Privado, tá? Então, tomem cuidado. Ela não é uma economia mista, ela é uma associação, tá? E sai privado. O cunho dela é muito parecido com a economia mista. Só que eu tenho uma outra diferença aí. A economia mista, ela tem a competência. Aí, ó, que a gente pega o pulo do gato. Olha só. A economia... Deixa eu escrever aqui, ó. Observação. Coloca aí, tá? Observação. A economia... Meu Deus. Economia mista. Ela tem o quê? A economia mista tem cunho de competência privativa da União. Se ela tem competência privativa da União, a associação, que aí é o pulo do gato, a associação tem competência comum. E quando eu tenho competência comum, eu coloco quem dentro? O município, ok? Se eu coloco o município dentro, eu estou colocando o quê? Eu posso ter uma associação federal, estadual e municipal. Já a economia mista, lá, a empresa de economia mista, que é uma administração pública indireta, eu não posso ter de cunho municipal. Então, essa é a diferença quando a gente liga a administração pública, direta e indireta, com as competências. A gente começa a colocar cada um no seu quadrado. Sim? Então, vamos lá. Economia mista, eu tenho 3, tá? Público, privado e, quando entra, o cidadão. Beleza? Ok. A associação, eu também tenho. Público, privado e a sociedade. Quando ela quer ajudar, ela ajuda. Sim ou não? Beleza, então. Só que a associação, ela está intimamente ligada a quem? Aberta a uma competência comum. Então, o município, ele pode abarcar, ele pode chegar junto, ele pode financiar uma associação, beleza? Já lá na empresa de economia mista, não. Eu estou aqui em cima, é alto escalão. Não entra município, beleza? Entra a União. Deu para entender aí? Sim ou não? Que eu quero passar pelos princípios. Ó, o vizinho. Gente, ó. Sim ou não? Sim ou não? Fala para mim. Quero ir para princípio. Vamos lá nos princípios? Ah, outra coisa. Eu quero que vocês entendam e pesquisem. Vamos lá. A emenda 178 de 2006. Essa emenda 178 de 2006, ela vai delegar direitinho a administração pública direta e indireta. Ela é muito legal, tá? Ela tem uma linguagem bem legal. Então, leiam a emenda constitucional 178 de 2006. É bem legal. E ela já traz aí um posicionamento do artigo 41. E aí a gente faz uma reflexão bem legal, tá? Deixa eu colocar para cá. Vamos lá. Princípios. Hoje a aula vai render, tá? Já digo aí, pelo amor de Deus, tá? Não vão me denunciar, não, mas 40 minutos não dá. Então, vamos lá. Princípios. Primeiro princípio do artigo 37. Galera, olha só. Só posso ter uma administração pública direta e indireta, esses atos de execução, se eu tiver embasado nos princípios. Primeiro princípio da legalidade. E a legalidade não era 3 horas de aula? Pois é.
Mas agora a faculdade falou que agora a gente só tem que dar 40 minutos, tá? Mas, enfim, vamos lá, tá? Eu vou passar. Legalidade. A legalidade está intimamente ligado a quem? Isso, muito bem. Limpe, tá? Muito bem, Kleber. Tem um gapzinho chamado limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Eu quero... o Kleber é bom demais. Eu quero falar de cada um. E aí a gente vai fazer o link, tá? Dentro da nossa administração. Aqui pertinho, né? Vamos lá. A legalidade. Legalidade está dentro do quadrado de competência. Ih, professora, calma aí. Como assim? Vamos lá. Só é legal, não é aquele negócio assim, ó, tem muita aula aí no YouTube, eu morro de rir com isso, gente. Tem muita aula de concurso aí no YouTube que fala assim, legalidade é tudo que está na lei. Ih, calma aí. Não, óbvio que tem que estar na lei. Óbvio. Mas e a execução? Eu quero saber o depois. Vamos lá. Legalidade está ligado à competência. Vamos lá. Eu tenho legalidade para dar aula de quê? De planilha de Excel? Não, porque eu não tenho competência. Eu tenho legalidade para dar aula de... Ai, gente. Financeiro? Matemática financeira? Não, porque eu não tenho competência. Então, a legalidade, ela escreve a sua competência. A legalidade, ela diz o quê? Você é competente para isso. Deu para entender? A legalidade está intimamente ligada à competência. Então, porque existem leis estaduais, existem leis orgânicas municipais e existem leis federais. Então, eu não posso falar que a legalidade é o que está na lei. Não! Quando eu, município, Instagram pode tudo agora, é só falar que é coach. É verdade. Não pode. Eu tenho legalidade para isso? Não posso, porque eu não tenho competência. Vamos lá, gente. Olha só a história. O município tem legalidade para editar uma lei orgânica sobre a moeda? Não. Por quê? Porque eu não tenho competência para isso. A competência pode ser concorrente quando a União não tem lei que abarque. Então, eu quero dizer para vocês o quê? Legal não é tudo que está na lei. Legal é tudo que está na lei com execução de competência. Porque não adianta Mauro Mendes, não adianta prefeita de Várzea Grande fazer que tá legal eu abrir o comércio se eu não tenho essa competência, haja vista que na calamidade suspende a autonomia. Deu para entender? Então, a legalidade ela está intimamente ligada à competência. Você tem competência para executar a lei? Se você tem competência para executar a lei, você está cumprindo o princípio da legalidade. Agora, se você não tem competência para aplicar a lei, sinto muito, mas você feriu o princípio da legalidade, ok? Então, legalidade é muito mais do que está na lei, tá? Vamos colocar isso no caderno? Então, vamos lá. Princípio da legalidade. Consiste. Gente, o grupo de professores lá está bombando. Eu não sei porquê. Ave Maria. Consiste na aplicabilidade da lei consoante a competência da execução. Como assim, professora?
Eu aplico a lei se eu for competente. Então, vamos lá. Legalidade, Flavinha. Legalidade consiste na aplicabilidade da lei consoante. Consoante significa conforme, tá? Consoante a competência da execução do serviço público. Beleza? Eu só posso aplicar a lei se eu tenho competência para aquilo. Se eu não tiver competência para aquilo, bye. Não dá. Eu não estou aplicando a legalidade. E aí que tá. Aí eu sofro ADIM, ADO, eu sofro impugnação, improbidade administrativa. Ixi, eu sofro muita coisa. Beleza? Eu acho que o Luciano tá com dor de barriga. Ele tá me ligando. Beleza? Até aí, ok. Impessoalidade. Peraí. E quando fere o princípio da legalidade, fere em tese o princípio federativo. Quando um ente tenta aplicar uma lei que outro superior tem competência. Isso aí. E aí, olha só. Viu como que você abarcou a legalidade e a competência? Viu como que tá juntinho? Quando eu saio do meu quadrado e entro no quadrado do outro, tá? De outro ente federativo, que aí eu não vou falar de ente federativo, eu vou falar de ente político, porque eu estou falando de execução de serviço público. Quando eu entro no quadrado do outro ente político, o que acontece? É ferido o princípio da legalidade, ok? Muito bem, Kleber. Boa colocação, tá? Impessoalidade. Ih, gente, o que é impessoalidade? É a execução. Olha só, presta atenção. A impessoalidade não é quando eu recebo um processo e aquele processo tem a minha mãe ali, tá? Não. Não é quando eu recebo uma necessidade de um HMC ou a necessidade de um pronto-socorro, aonde o meu pai e minha mãe tá lá e eu preciso agir. Não. Eu posso receber. Isso não é crime, tá? Eu recebo a demanda do serviço, só que a impessoalidade, ela está intimamente ligada à execução. E o que acontece? Se a execução, se eu executar em prol a benefício próprio, aí sim eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Eu posso ter competência, eu tenho a legalidade, mas eu tenho que o quê? Vai me beneficiar. E se vai me beneficiar, não pode, tá? Então, a impessoalidade, ela está intimamente ligada a quê? Eu recebo a demanda, mas eu não posso executar, ok? Impessoalidade aplica-se na execução do serviço, tá? Em benefício próprio. Ou seja, se eu vou se eu vou aplicar uma execução de serviço em benefício próprio, eu estou sendo pessoal. Então, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Professora, olha só, eu sou um juiz, ok? Recebi uma demanda e essa demanda é do meu primo, tá? Posso julgar? Não. Eu tenho que declarar o quê? Incompetência. E quando eu declaro incompetência, eu estou falando o quê? Olha só, existe lei que ampare o princípio da legalidade. Olha que legal, cara. Então, não é quando a gente escuta por aí, né? Fala assim, pessoalidade, eu não posso julgar para mim, tem que julgar para o outro. Calma aí.
Tá, você vai julgar para o outro. Você vai executar o serviço. Mas você pode receber essa demanda? Você pode receber essa demanda. Você não é adivinha? Você está lá recebendo lá a demanda do serviço público, você não é adivinha que você vai receber lá a demanda do teu pai, da tua mãe, tá? Agora, executar esse serviço que é crime, tá? E outra, eu não estou ferindo só o princípio da impessoalidade. Eu estou ferindo o quê? A administração. Eu estou. A administração pública. E quando eu estou ferindo a administração pública, dentro de um princípio, eu estou cometendo um crime público. E esse crime público é improbidade administrativa. Ou seja, eu não estou respeitando um princípio legal. Kleber, quando fere o princípio da impessoalidade, incorre em improbidade administrativa, pois não pode usar a máquina estatal em benefício próprio. Perfeito, perfeito, tá? Então, olha só, eu saí de um princípio da impessoalidade, coloquei outro princípio, tá? Eu vou me declarar incompetente, que é o princípio da legalidade, ok? E se eu insistir no erro e executar o serviço público em benefício próprio, ou, aí olha só, Kleber, o benefício não é só próprio. Aí eu vou para o direito de família. Eu tenho até a terceira geração. E quem é a terceira geração? Pai, eu e filho, tá? Então, até a terceira geração é benefício próprio, ok? Então, eu quero esse café, Renato! Eu quero esse café! E aí, o que acontece? Eu não posso. O benefício próprio não é só para mim, tá? É pai, eu e filho. E é linha reta. Aí, olha só, existe. Vamos lá, vamos colocar isso, tá? Benefício, que isso é importante. Benefício próprio, tá? Execução de serviço público. Execução de serviço público, tá? Em linha reta, tá? Pai. Eu vou colocar pai, tá? Eu e filho. Aí existe duas súmulas do STF dizendo assim: opa, benefício próprio não é só linha reta, colateral também. Então, a súmula do STF, súmula do STF diz que linha colateral também significa benefício próprio. Benefício próprio. E que linha colateral é essa, professora? Tio, primo e até a sogra, tá? Porque sogra não existe ex-sogra. A sogra é para sempre, galera. E você pode acumular 5 sogras, 10 sogras, depende de quantas vezes você casar, tá bom? Mas você pode acumulando. Beleza? Então, benefício próprio não é só para você. Eu tenho aí uma gama que fere o princípio da impessoalidade também. Kleber, exemplo. Quando eu uso o carro do INSS para levar o meu filho à escola e o meu pai ao trabalho, minha sogra para o asilo, etc. Isso aí, meu cara, já botou a sogra no asilo. Meu Deus do céu, hein? Isso ama a sogra. Meu Deus do céu. Ó, perfeito. Usar a máquina pública para benefício dele, mas não é só dele. O filho, a tia, e parará e pererê pão duro. É exatamente. Sinal que guarda a sogra. Vai botar no asilo, não vai levar para o cemitério, tá? Isso é legal. Pelo menos o carro não cabe o caixão da sogra. Adoro!
Só uso dos bens? Bens o quê? Que bens? Não entendi, Renato. Desviar dinheiro também. Sim, lógico. Não é a máquina pública em geral, tá? E a máquina pública, isso, estrutura, dinheiro, beleza. Eu já fui lá para os bens da União. Isso mesmo. Todo patrimônio, Renato. Aí a gente tira bens e coloca patrimônio, tá? Patrimônio público. Todo desvio de função de patrimônio público inclui o quê? Toda a estrutura e o dinheiro também, tá? Aqui, ó, cemitério eu não tenho que pagar. Meu Deus do céu. Tem alguma exceção? Exceção de quê? Não. É patrimônio público, não existe exceção, tá? Eu não posso. Ó, gente, eu denunciei um cara lá em Tangará da Serra. Eu tô vendo aqui o jornal e tal, daqui a pouco tá falando lá que o povo tava comprando peixe lá no negócio, né? Patrimônio, Gilmar Mendes, vítima. Ah, isso aí. Não tem exceção, entendi, José. Não tem exceção, tá? Todo mundo entra, mas cabe denunciar, né? E aí, o que acontece? Deixa eu te contar esse do polícia. O policial militar, aí eu tô vendo a televisão, todo mundo comprando peixe, aquela coisa toda, parará, pererê, quando daqui a pouco aparece um policial fardado. Rapaz, se o policial está fardado, ele está em serviço. Eu não vou colocar a farda para ir comprar um peixe, porque eu amo a polícia militar. Não. Então, se eu estou fardado, eu estou em serviço. Execução de serviço público. Ponto. O que eu estou fazendo no mercado comprando peixe? O policial militar, ele é pago para comprar peixe? Aí vai titia e denuncia. É difícil, né? Mas a gente tem que fazer. É a impessoalidade. Ele não chegou lá a pé. Ele chegou lá de carro. Então, ele está usando o carro da administração pública direta da segurança para benefício próprio, tá? Gravem isso. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo isso acontece, tá? Vamos lá. Moralidade. O que é moralidade? Ah, professora, moralidade era o peixe para o almoço do serviço. Ah, tá certo. Tá, é a cota, né? Uhum. Moralidade é tudo aquilo que é legal, mas impessoal. Essa é a moralidade da administração pública direta. Moralidade é tudo aquilo que eu aprendo na sociedade. Moralidade é tudo que é ético. Não. Moralidade ele tem que ser dentro da lei, tá? E eu não posso ter interesse pessoal. Então, preste atenção no gap. Moralidade é legalidade mais impessoalidade. É tudo aquilo que está na lei, mas de interesse público, não é interesse pessoal. Porque a comida da instituição ninguém merece. Ah, tá certo, a comida da instituição ninguém merece. Mas manda outra pessoa ou não vai fardado, tá? Você tá fardado para pegar bandido e não para comprar peixe, tá bom? Então, vamos lá. Moralidade é o que consiste em um princípio conjunto. É assim mesmo que os grandes doutrinadores chamam, tá? Que a moralidade é um princípio conjunto, tá? E ele é conjunto por quê? Porque ele une quem? A impessoalidade e a legalidade. O que é moral é o que está dentro da lei e que não é para mim. E não é benefício próprio. Lembrando que benefício próprio é o quê? Colateral e lateral. Linha reta e linha colateral, que é a lateral. Pelo amor de Deus, não é só para mim, tá? Para terceiros também. Próximo, princípio da publicidade. E o que é o princípio da publicidade?
todos, vou colocar aqui, ó, todos os atos de execução pública, tá? Devem ser públicos. Devem ser públicos. Ah, beleza. Professora, olha só. A partir... Ah, peraí. Antes de eu entrar nesse gap. Aonde que deve ser públicos? DO, que é Diário Oficial, ok? E todo portal da transparência. Por que que o portal da transparência foi criado? Porque ninguém lê Diário Oficial, tá? Mesmo que o DO, hoje em dia, ó, Diário Oficial. Mesmo que o Diário Oficial, hoje em dia, seja eletrônico, tá? Ninguém lê. Então, o portal da transparência veio para isso, para tornar público, ok? Vamos lá. Professora, olha só. A senhora está falando aí que todos os atos da administração pública devem ser públicos, devem ser executados publicamente. Beleza. Aí tem um questionamento. Prova da ordem, a última prova da ordem agora, tá? De janeiro. Professora, a partir do momento que torna público, tem que ser executado? Sim. Sim. E aí tem um gap, uma bomba. Eu tenho a publicidade de uma lei que não foi executada? Várias. E aí, improbidade administrativa. A partir do momento que eu publico esse ato, eu tenho que executar. Exemplo, existe uma lei, tá? Do guarda municipal. Essa lei do guarda municipal é aqui, de Cuiabá. Por que que eu sei dessa lei? Porque ela é pública, ok? Se ela é pública, ela tem que ser executada. Cadê o guarda municipal de Cuiabá? Eu estou esperando. E toda lei que é publicada, ela torna princípio da legalidade. Aí vem a bomba. Tá todo mundo sentadinho aí? Tá? Segura na cadeira. Olha só. Toda lei que é pública e que é colocada na legalidade, ela tem... Segura! Pasta financeira. E se ela tem pasta financeira, é destinado o quê? Dinheiro para ela. E se é destinado dinheiro para ela, está sendo destinado dinheiro para a execução do guarda municipal. Professor? E cadê? Não veio para cá, para casa, não. Cá? Para cá, para casa, não veio, não. Foi para sua? Porque para mim não veio. Mas não existe existe lei, existe publicidade, mas não existe execução. Quando tem lei, tem publicidade, tem dinheiro, porque abre pasta. Se abre pasta financeira. Tá? Adoro! Cadê a Guarda Municipal de Cuiabá? Cadê? Mas tem lei. Foi publicada. Execução. Cadê? Dinheiro, que não tá aqui, nem tá aí, mas é seu e é meu. Tá? Tomem cuidado. Em Cuiabá, existe um termo de cooperação entre prefeitura e polícia militar. Esse termo de cooperação gera dinheiro. O policial militar, ele ganha mais por isso? Existe o mesmo termo de cooperação
com a CEMOB. Só que cada um no seu quadrado, porque cada um tem uma lei. Renato, e essa lei foi criada sem considerar orçamento. Não! Pessoal, olha só. Toda lei que é criada, tá? Ela tem que passar por uma aprovação. E ela tem que passar por um planejamento financeiro. Gente, eu não vou criar uma norma para não ser executada. Eu não vou criar uma norma que eu não tenho dinheiro para cumprir a norma. Não tem. E aí, tem dinheiro previsto, tem dinheiro que está... Renatinho, tem dinheiro que é destinado para a GM, tá? Porque quando eu planejo e eu crio uma lei, eu tenho que executar. Mas eu tenho que criar a lei, planejar a lei e planejar o financeiro da lei. Porque o que adianta? Ah, peraí, olha só, vou criar a limpeza do pé dos alunos. Beleza, criei a limpeza do pé dos alunos. Para quê? Eu tenho que executar. Lei de execução de serviço público, tem que ter dinheiro público para gerenciamento da pasta. Perfeito. Eu tenho que ter a lei escrita, legalidade, e a execução, ok? Se eu tenho essa execução custa dinheiro. E se cadê o dinheiro para executar? Tá lá. Porque senão não tenho lei. Renato, foi? Foi? Todo mundo comigo? Então, vocês estão vendo que cada princípio não é apenas eles estão soltos, não. Eles precisam ter uma história. Eles precisam estar ligados. Beleza? Deixa eu tomar só uma água aqui. Olha a minha garrafa de unicórnio. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Último princípio, tá? Princípio da eficiência. Vamos lá. Criei a lei. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo bem legal. Criação da lei. É o princípio da legalidade. Beleza? Logo depois, eu tenho a execução. A execução de quem? Da lei que foi criada na legalidade, ok? E aí, vamos lá. Execução não pode ser pessoal, tá? Então, a execução não pode ser de cunho pessoal. Até porque a máquina é pública. Beleza? Se não pode ser de cunho pessoal, então eu estou aplicando o princípio da impessoalidade. Beleza? Vamos lá. Diante disso, eu tenho que aplicar execução da lei que foi criada, com moralidade. E o que é a moralidade? É a lei mais a impessoalidade. Olha só a ligação de uma coisa com outra, tá? Então, é a legalidade mais a impessoalidade. Diante dessa execução, eu preciso fazer o quê? Tornar público. Como que eu vou ter uma execução de uma lei se eu não sei que lei que é? Como que eu vou saber que é crime se não é público? Então, eu tenho que ter a publicidade. E essa publicidade, ela torna o quê? A execução da lei, o quê? Válida. Porque agora eu posso executar. É público? Se é público, passou o período de vacatio legis, então é executável. Mas olha só, ela tem que ser executada com eficiência. E se ela for executada com eficiência, o que é? O que é? Vamos lá. É a moralidade
tá? Mais prazo. E quando eu falo moralidade, eu estou falando de legalidade mais impessoalidade. Olha só como é que eu estou brincando com os princípios, tá? Eles estão todos juntos. Eu não quero que você decore, tá? Eu não quero que você chegue assim, limpe. A legalidade é lei. Impessoalidade não é para mim. Publicidade é público. Não. Eu quero que você faça a história, porque a aplicação da lei, a execução da administração pública, ela é uma história. Ela não é separada, tá? Por favor. Então, a eficiência, ela é o quê? Ela é a moralidade, botei ali, né? A moralidade, que é a legalidade e a impessoalidade, mais um cumprimento de prazo, ok? Pessoal, percebam o seguinte, o legislador, ele é muito esperto. Ele não coloca prazo para os seus atos. Ato público, ele não tem prazo previsto, tá? Então, vamos lá. O prazo, o que é prazo? Consiste em um lapso temporal cabível aonde? Na execução. Ok? Então, a partir do momento que ele é público, eu tenho que executar. Eu não posso ter uma lei que tem a publicidade, ela está dentro da legalidade. Quando ela está dentro da legalidade, porque ela é prevista, porque está tudo certinho, porque ela é constitucional. Ela não é amoral, ela é moral. Ela tem a moralidade, tá? Se ela tem a publicidade, ela tem a pasta do dinheiro. Se ela tem a pasta do dinheiro, o que acontece? Eu tenho que ter eficiência com ela. Então, prestem atenção que os princípios, eles têm que juntar, tá? Eles têm que andar juntos, dentro da máquina pública. E dentro da máquina pública, eu estou dizendo que na administração direta e indireta. É nos dois. Não é só em um ou no outro. Beleza? Pessoal, certinho ou não? Só quero dar uma deixa aqui, uma outra observação rapidinha, tá? Que 9h20 já. Ai, que delícia! Observação. Artigo 41, ele vem dizendo do servidor público, tá? E o servidor público de ato comprobatório, tá? Então, eu quero que vocês leiam. Ixi, servidor público saiu bonito e escrevi tudo certo. Eu quero que vocês leiam o artigo 41 desse esse prazo comprobatório, tá? Que tem uma ligação muito importante para a administração pública direta e indireta. O ato comprobatório são 3 anos de prática contínua. Não adianta botar atestado, tá? E houve uma alteração que agora existe uma avaliação de desempenho de execução do serviço. Ok? Presta atenção nisso, eu quero que vocês tragam para mim na próxima aula discussão sobre isso. Da emenda que eu passei, a 178 de 2006, e esse artigo 41. Não é atividade, galera. É só para construção de conteúdo. Beleza? Galerinha, dúvidas? Mandem dúvidas para mim, tá? E qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Eu tô sentindo que a turma não está me provocando no Zap. Eu quero que a turma me provoque, tá? Não guarde dúvidas para vocês, ok? Kleber está gravando essa aula e vai colocar também à disposição de vocês.
Prof, manda seu e-mail, por favor. Mandei lá em cima. professoracris.torres@gmail.com, tá? Dificuldade de colocar atividade no portal, não adianta só me mandar no e-mail. Me avisa que aí eu vou notificar o Lucilo, ok? E vou separar na minha pastinha já do meu note para correção dessa atividade, para valer ponto. Você não pode ser prejudicado por isso, ok? Pessoal, dúvida? Dúvida? Sim ou não? Pessoal, semana que vem eu não vou mais falar de administração pública, tá? Senti falta da TAFA hoje. Alguém sabe de TAFA? E eu vou falar já de cooperação, controle e também competência. Beleza? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá? Por quê? O que acontece? A gente já está com conteúdo aí para N2, tá? Vou procurá-la. Obrigada, Kleber. Eu também mandei mensagem para ela e ela não me respondeu, tá? Pessoal, a gente está no momento que a gente precisa unir forças, tá? Então, assim, não se isolem. Tá com problema, tá com dificuldade, vamos chamar uns aos outros. Eu estou aqui, tá? Distante, mas estou aqui. Zap, zap, ligação, dúvida. Eu quero provocar vocês. Os meus alunos dos outros períodos estão malucos, porque eu mandei muita coisa. E eu vou fazer isso com vocês, tá? Não se apavorem. Eu já estou com matéria para N2, tá? A gente não pode parar. Vocês não podem parar com conteúdo. Muita coisa. É isso mesmo, tá? Muita novidade. Beleza, Renato. Isso provoca vocês a estudarem. Eu quero isso, tá? E eu sou a mestre de provocar, né? Tá? Fiquem tranquilos que a N1 já é aquela... Estou fazendo piada, prof. Adoro, eu sei disso. Você tá lindo de bigodinho, tá? Ó, fiquem tranquilos que a N1 a gente já foi. Estamos assustados já. Não fica assustado comigo, tá? Porque eu sou linda. Eu acho, né? Então, o que acontece? A N1 já foi e a gente já tá na transição da N2, tá? E aí, esse conteúdo, tanto da N1 e esse conteúdo da N2, que a gente já está em transição, eu faço questão de fazer uma grande apanhado em sala de aula, ao vivo e a cores. Beleza? Não vai ficar só por aqui, tá? Pessoal, do coração, adoro vocês, adoro essa turma maravilhosa, tá? Eu quero que vocês se interessem, tá bom? Dúvidas, chama a titia, beleza? Tem material de administração pública direta e indireta, material de leitura que eu escrevi, mandei para vocês lá no portal, tá? Não vou faltar mais, tá bom? Então, ó, tá? Então, leiam o material também de apoio, beleza? Beijos, fiquem com Deus, ó. Tamo junto, ó. Beijo no coração, tá? Fica com Deus aí. Brigadaço pela aula. Hoje foi super Beijo, positivo. professora. Você, como sempre, nos nossos corações. Amém! Top, linda! Amo! Beijo. Leandro. Valeu, professora. Top hoje. Valeu, bom final de semana. Obrigada, gente. Fica com Deus, tá, Flavinha? Amém. Beijo. Cuida, meu amor. Todo mundo se cuida, por favor, tá? Pode deixar. Fica com Deus aí. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.